normas, também coercitivo. Às vezes até existe até uma certa contrariedade em um voto ou outro, tal, mas a grande maioria do Supremo Tribunal Federal, as grandes decisões do Supremo Tribunal Federal têm sido muito boas para a sociedade. Tá? Então, no mandado de injunção tem efeito concreto. Resolve o caso concreto? Sim. Agora, na ADIM por omissão, os efeitos não são tão concretos assim. Por quê? Se a omissão for do Poder Legislativo, o Supremo vai dar ciência, porque esse é o texto expresso da Constituição. Está no parágrafo 2º do artigo 103 da Constituição. Se a omissão for de um poder competente, entenda, Poder Legislativo, vai ser dado ciência apenas ao Poder Legislativo. Agora, se a omissão for de um órgão administrativo, o Supremo vai determinar que se regulamente a norma em 30 dias. Fazer em 30 dias. Ok? Só isso? Não. MI, se vocês olharem na Constituição, expressamente, cabe MI no STF, cabe MI no STJ. Eu sou propositor no STF e no STJ. Agora, ADIM é no Supremo Tribunal Federal. ADIM por omissão, em face de uma norma na Constituição, que depende de regulamentação, a ADIM é lá no Supremo Tribunal Federal. Está claramente previsto no artigo 102, inciso 1, a linha A. Artigo 102, inciso 1 da linha A da Constituição. Presta atenção, vamos rever as diferenças, rapidamente, comparando. MI, controle difuso, ADIM, controle concentrado. MI pode ser no STF, pode ser no STJ. ADIM, só no STF. MI tem efeito concreto? Tem efeito concreto, resolve o caso concreto se você pedir. Se não pedir, o Supremo não vai te dar de graça, não. ADIM por omissão. Efeitos: dar ciência, se a omissão for de um poder competente, ou para fazer em 30 dias, se a omissão for de um órgão administrativo. Não se esqueça, ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, é uma ação do controle concentrado de constitucionalidade. Em prova está lá, a ação do controle concentrado, do controle em tese, do controle abstrato. As ADIMs, ok? ADIM por omissão é um exemplo. Agora, o mandado de injunção é um remédio constitucional, ok? O mandado de injunção é um remédio constitucional, a pessoa está sendo prejudicada numa situação concreta, ela busca a regulamentação, ela quer exercer um direito que não foi regulamentado, ela pede a regulamentação que não foi concedida por lei, não foi feita a lei ou ato normativo. Junto comigo. Importante para nós, mandado de injunção, controle difuso, ADIM, controle concentrado. MI, qualquer pessoa pode utilizar, mas a justificativa de ser difuso, perante qualquer tribunal competente para análise daquela matéria. Na nossa Constituição temos o Supremo Tribunal Federal e o STJ, podendo julgar mandado de injunção. Agora, e ADIM por omissão? No Supremo Tribunal Federal. Nada impede que haja ADIM por omissão a ser julgada no Tribunal de Justiça. Olha, importante, se a Constituição Estadual estabelecer um direito e ela depender de regulamentação, é possível a ADIM por omissão a ser julgada no Tribunal de Justiça. Nos dois casos, o que é importante, tanto o MI quanto a ADIM por omissão. Quando é que eu uso MI e ADIM por omissão? Quando estivermos diante de uma inconstitucionalidade por omissão. O que significa isso? Existe uma norma constitucional de eficácia limitada que não foi regulamentada. Com isso, nós esgotamos o segundo bloco, que é o Pergunte ao Professor. Vamos enfrentar o terceiro bloco, que é o X da questão. Vamos até lá. Muito bem, queridos amigos, chegamos ao terceiro bloco, que é o X da questão. Questões que foram separadas da prova da ordem, que servem tranquilamente para concursos públicos. E, aliás, se você tem dicas, críticas, elogios, façam para nós através do e-mail provafinal@lfg.com.br. Repetindo, mande e-mail para nós com perguntas, com dicas, com sugestões. O e-mail é provafinal@lfg.com.br. Ok? Vamos enfrentar a primeira questão, então. A primeira questão vai aparecer na tela de vocês. Vejam lá, questão interessante. No controle de constitucionalidade de ato normativo pela via difusa, discute-se o caso concreto. Meus caros, essa é a afirmação feita pelo examinador. No controle de constitucionalidade de ato normativo pela via difusa, discute-se o caso concreto. Isso é uma realidade. Existe um caso concreto e, nesse caso concreto, vai ser verificado se a norma é constitucional ou inconstitucional. Se eu tenho um caso concreto,
A versus B, uma lide, e nessa lide está sendo discutida a inconstitucionalidade também. Eu tenho um caso concreto. Controle difuso, ou no caso concreto, tem origem no direito norte-americano, o caso Marbury versus Madison, em 1803, ok? Mas a perguntinha é, meu amigo, assinale a alternativa correta com relação ao controle difuso, né? Ou no caso concreto. Vamos ver a letra A de amor, o que é dito na letra A. Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade afetam somente as partes envolvidas no processo, de forma retroativa, em regra, de modo a desfazer desde sua origem, o ato declarado inconstitucional, juntamente com todas as consequências dele derivadas. Meus caros, essa letra A está correta, perfeita a letra A. A letra A está perfeita. Vamos colocar de volta o texto na tela para fixarmos o conhecimento? Vamos colocar de volta lá para eles verem como é importante um bom conceito numa prova. Controle por via difusa. Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade afetam somente as partes envolvidas no processo, de forma retroativa. Retroativa, entenda, ex tunc, né? Ex tunc. Em regra, de modo a desfazer, desde sua origem, o ato declarado inconstitucional, juntamente com todas as consequências dele derivadas. Meus caros amigos, pode até haver a modulação de efeitos de ex tunc para ex nunc, como é no controle concentrado no julgamento de uma DIN genérica. Então, essa modulação de efeitos também poderia ser feita no caso concreto. Então, por isso, em regra, tem efeito retroativo ex tunc. Letra A, perfeita. Vamos ver o que está errado na letra B? Letra B está dito lá. Vejam lá. A declaração de inconstitucionalidade terá efeitos ex tunc, até aí beleza, e erga omnes, está errado isso. Erga omnes por decisão definitiva, decisão do STF, pois somente a este cabe assegurar a supremacia das normas constitucionais. Meus amigos, aqui entre nós, ó, essa letra B está errada. E o que está errada? A questão do efeito erga omnes, que não possui, não tem esse efeito erga omnes, e a questão de só o Supremo julgar, fazer controle de constitucionalidade? Não, está errada. Vamos ver a letra C? Letra C vai aparecer na tela, veja lá. Letra C. Os efeitos devem ser interpartes. Até aí, maravilhoso. Podendo, entretanto, ser ampliar os efeitos, por motivo de segurança jurídica ou de excepcional interesse público, em decorrência de decisão de 2/3 dos membros do STF. Meus caros, aqui entre nós, letra C está errada. E por que ela está errada? Não se admite a ampliação dos efeitos de entre as partes para erga omnes por atuação do Supremo Tribunal Federal. Não tem como. Presta atenção. O efeito é entre as partes ex tunc. É a regra. Tranquilo? Ampliação de efeitos para STF não é possível. Vamos ver a letra D de dado? Vai aparecer na sua tela. Veja a letra D. Olha lá. Os efeitos se tornarão ex tunc a partir do momento em que o Senado Federal editar uma resolução suspendendo a execução, no todo ou em parte, da lei ou ato normativo declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Meus caros amigos, essa letra D está equivocada. E por que está equivocada? Vem comigo. Meu caro, presta atenção. Nessa letra D, essa resolução do Senado, ela é feita com fundamento no artigo 52, inciso 10 da Constituição. Artigo 52, inciso 10. E o que eu tenho é ampliação dos efeitos. Porque entre as partes, se publicada a resolução, eu vou ter o quê? Efeitos erga omnes. Por quê? Eu suspendo a execução da lei. A resolução do Senado vai suspender a execução da lei, que foi julgada inconstitucional pelo Supremo em controle difuso. Então, essa resolução do Senado vai suspender a execução. Aquilo que era entre as partes pode se tornar erga omnes, por atuação do Senado, editando essa resolução. Então, a letra correta é a letra A de amor, ok? Vamos ver a próxima questão? Vamos ver a próxima questão, do que trata a próxima questão. Questão atual, né? Questão, olha, CESP, OAB 2009. Assinale a opção correta no que diz respeito ao controle das omissões inconstitucionais. Rapaz, omissões inconstitucionais? Isso quer dizer que eu estou diante de inconstitucionalidades por omissão, ou seja, existem
normas constitucionais de eficácia limitada que não foram